Nos próximos minutos faremos uma análise das características gerais do filo artrópoda, das suas relações ecológicas, das suas implicações com o ser humano. Atualmente esse filo está subdividido na classe insecta, a classe aracnida, a classe crustácea, a classe quilópoda e a classe diplópoda. Na classe insecta temos os insetos normalmente, como um besouro, por exemplo. A classe aracnida é representada por escorpiões, por ácaros, aranhas. O crustáceo inclui aqui os caranguejos, os camarões, lagostas. A classe quilópoda é representada principalmente por um animal conhecido popularmente como lacraia ou centopeia, e a classe diplópoda pelos emboais. Nessa primeira parte discutiremos as características gerais do grupo. A começar pela própria palavra artrópoda, que significa animais com pernas articuláveis ou apêndices articuláveis. Fica melhor do que a palavra perna. Então aqui nós observamos os apêndices, que são pernas, e essas pernas possuem juntas ou articulações, daí o nome artrópoda ou filo artrópoda. São animais triblásticos. Triblástico significa que no seu desenvolvimento embrionário eles apresentam 3 discos embrionários: o endoderma, mesoderma e o ectoderma. A partir desses discos vão se desenvolver os tecidos e posteriormente os órgãos e os sistemas. São celomados porque as cavidades internas do animal ela deriva de um celoma, que é uma cavidade que se origina no mesoderma, e apresenta simetria bilateral, como eu posso ver aqui nessa ilustração. Dizer que o animal tem simetria bilateral significa dizer que ele só pode ser dividido em 2 partes iguais. Se traçado um plano longitudinal, como é feito aqui nessa ilustração, vemos que um lado do animal é igual ao outro lado. Essa simetria bilateral ela não surgiu no grupo artrópoda. Os grupos que os antecederam, e eles herdaram essa característica. Ela favorece a locomoção, porque ele pode ter membros dos 2 lados do corpo, e também favorece a encefalização, a formação da cabeça, porque quando ele se desloca, uma área do seu corpo vai entrar em contato primeiro com a realidade, com o meio ambiente, e nessa área deve se concentrar os órgãos dos sentidos. Então favoreceu o surgimento de uma cabeça onde estavam concentrados a maior parte dos órgãos dos sentidos. Apresenta metameria, quer dizer, segmentação, tem o corpo segmentado. O emboá, que é um bom exemplo de um animal metamerizado, um animal segmentado. No caso do inseto, houve uma fusão dos metâmeros, e aparentemente ele não teria essa metamerização, mas ele é metamerizado também. Ele tem cabeça, tem tórax e abdômen, e essas partes do corpo são consequência da fusão dos metâmeros. Essa metamerização também levou os cientistas a acreditarem que o grupo artrópoda ele tem um grau de parentesco muito próximo com o grupo dos anelidas, o grupo dos emboais, que também apresentam simetria, que apresentam metamerização. Uma outra característica muito saliente nesse grupo é a existência do exoesqueleto, que é o esqueleto externo. Diferentemente de nós humanos, nós temos um endoesqueleto. O artrópoda tem um exoesqueleto. Esse exoesqueleto é quitinoso, ou seja, formado por quitina, que é um polissacarídeo. Assim como exemplo de polissacarídeo, o amido, o glicogênio, a celulose, existe também a quitina, que é no caso usado pelos artrópodas para formar o seu exoesqueleto. O tubo digestório é completo, eles possuem boca e ânus. Aqui nós temos uma ilustração do que seja a muda ou equidise. O exoesqueleto ele se constitui a princípio num obstáculo ao crescimento desses animais, porque eles crescem
e bate no exoesqueleto e não poderia crescer. Era como se eu colocasse uma criança dentro de uma armadura. Ela iria crescer, iria bater na armadura e iria parar o seu crescimento. Como foi que os artrópodes resolveram esse problema? Simplesmente eles trocam de esqueleto. O esqueleto velho é abandonado e ele produz um outro esqueleto. Esse fenômeno de troca do esqueleto, do exoesqueleto, é chamado de muda ou equidise, como ilustra aqui essa figura. Do ponto de vista de um gráfico, ele pode ser representado da seguinte maneira. Eu digo o seguinte: como a troca ou muda ou equidise pode ser representada graficamente. Aqui eu tenho na vertical representando o tamanho e um eixo representando o tempo. Se observarmos os outros animais, incluindo aqui o ser humano, ele cresce obedecendo esse padrão, enquanto o inseto ou qualquer outro artrópoda, ele tem um período de crescimento até encostar no esqueleto. Em seguida ele para o crescimento, porque bateu no esqueleto, não é possível ele crescer, mas aí ele promove a muda. Ele realiza a muda e produz um outro esqueleto com uma folga, que ele permite crescer novamente, até encostar de novo no esqueleto. Aí vem um período de crescimento nulo, ele troca o esqueleto e volta a crescer. Então observemos os dois padrões de crescimento, os animais de um modo geral, como os vertebrados, e aqui os artrópodes, incluindo aqui os insetos, aracnídeos, crustáceos, diplópoda e quilópoda. Lembrar que alguns animais, como répteis, serpentes, lagartos, também possuem uma equidise, mas nesse caso não significa a troca do esqueleto, mas sim uma troca de uma camada de pele morta, que também não acompanha o crescimento do animal e precisa ser trocada periodicamente, mas não é o mesmo fenômeno que acontece nos artrópodes. Ali é a troca do esqueleto. Esse animal que nós vemos aqui, um lagarto, ele tem um endoesqueleto e não exoesqueleto. Esse esqueleto velho que é eliminado é chamado de exúvia, como mostra aqui a figura. Uma formiga aqui certamente usará na sua alimentação. A importância dos artrópodes. Como eu falei no começo, os artrópodes têm relações, por exemplo, ecológicas, porque eles servem de alimentos para muitos animais. Então ele não forma base, mas contribui para o equilíbrio ecológico. Quando há um desequilíbrio ecológico, no qual os animais que se alimentam desses insetos são eliminados, de alguma forma pode haver uma praga, como ilustra aqui a figura, uma praga de insetos, uma praga de gafanhotos, e isso tem grandes implicações, porque pode destruir plantações e causar desequilíbrios econômicos, financeiros e provocar muita fome. Mas há outros insetos que são polinizadores, como é o caso das abelhas. Então são de fundamental importância, tanto ecológica para o equilíbrio das florestas, do meio ambiente, quanto também para a agricultura, que depende dessa polinização. Temos outros artrópodes que são usados na alimentação humana, como é o caso do caranguejo, da lagosta, siri. Também é de grande importância na balança comercial, até no caso do Brasil, e também importante na alimentação. Temos outros insetos que são transmissores de doenças, como o caso do mosquito da dengue, ou formigas que podem transportar bactérias em hospitais e causar infecção hospitalar. Então vemos que esse grupo dos artrópodes, eles são animais caracterizados por pernas com articulação ou apêndices articuláveis, possuem um exoesqueleto, são animais de simetria bilateral, celomados, e que estão relacionados com o ser humano de várias formas, através
dos polinizadores que contribuem para a agricultura, os polinizadores que contribuem para a agricultura ou de outra forma podem transmitir doenças aos seres humanos, também são usados na alimentação, como é o caso dos crustáceos, e se houver algum desequilíbrio ecológico, eles podem se converter em pragas, como é o caso dos gafanhotos, e causar enormes prejuízos econômicos, com grandes implicações alimentares e econômicas. Então era isso, essa é a primeira parte da minha aula sobre artrópoda. Na próxima videoaula falaremos sobre a classe insecta.